Bom dia, oitavo A. Hoje é dia 6, segunda-feira. Vamos iniciar aí, pessoal, a nossa unidade 4, que ele está falando sobre meteorologia. Antes de começarmos o assunto aí, pessoal, quero fazer um comentário com vocês. Lembram que acho que foi uma ou duas aulas antes dessa, eu estava comentando com vocês, nós estávamos estudando os ventos, né? Tipo de vento, tal. E aí eu até falei para vocês, ainda bem que aqui no Brasil a gente não vê alguns fenômenos da natureza, né? Como ciclones, tufão, né? E acabou que eu falei numa semana, na semana seguinte tivemos esse ciclone aí no sul, né, pessoal? Vocês viram quanto o vento de um ciclone é forte, né? Tem uma velocidade assim imensa, né? Acaba destruindo muita coisa, né? E ninguém esperava, é uma coisa que pode acontecer de uma hora para outra, né? E ninguém previu isso daí, né? Não foi previsto esse ciclone pela meteorologia, né? Por aí vocês tiram como que está a natureza, né? Como que a ação do homem está mudando tudo na natureza. O Brasil era, né, um dos locais onde não aconteciam esses fenômenos. Então, a partir daí, a gente pode esperar que aconteça tudo, pessoal, tudo, porque realmente foi algo assim muito inesperado. E o que aconteceu ali foi uma baixa pressão, né? Uma zona de baixa pressão, só que uma pressão muito baixa mesmo, né? Porque o ciclone é uma zona de baixa pressão muito intensa, né? E só para comentar mesmo, pessoal, vocês devem ter visto, né? Eu achei assim interessante que nós estávamos falando sobre isso numa semana e na semana seguinte acaba acontecendo, né? Então, as previsões da meteorologia, né? Por isso que é o nome previsão, né? Não dá pra gente ter certeza de nada, é tudo previsão mesmo. Mas vamos começar aí então, pessoal, a nossa unidade 4, página 347, tá? Onde ele tá, tem um textozinho aí, pessoal, que eu vou ler aí com vocês. Ó, todos nós já fomos recomendados a levar um guarda-chuva ao sair de casa, com a justificativa de que mais tarde iria chover, e muitas vezes nos perguntamos como é possível prever esse acontecimento. A respeito, a resposta a essa questão é de que há muitas formas de se prever o tempo, por exemplo, observando as nuvens no céu, a mudança do sentido ou intensidade dos ventos e até mesmo sentindo a umidade no ar. Tais previsões, entretanto, podem não ser tão precisas caso não contem com o auxílio de instrumentos adequados. Ou seja, o que aconteceu aí então que não houve essa previsão desse ciclone, né? Não temos a resposta. Então ele diz lá: meteorologia é o que? É a ciência, né? Que são estudados os fenômenos atmosféricos e as interações, né? Com a superfície terrestre. São analisados os processos físicos e químicos que ocorrem nas camadas da atmosfera, né? Fornece informações periódicas sobre ventos naturais, locais, né, do globo terrestre e as variações desses ventos, tá? Por meio dessa ciência, que é a meteorologia, é possível identificar e estudar as características do tempo atmosférico. Essa ciência é complementar à climatologia, né? Pois ambas estudam de maneiras distintas os fenômenos atmosféricos,
com a diferença de que a meteorologia concentra-se nos fenômenos atmosféricos imediatos e a climatologia se dedica ao estudo dos fenômenos em longo prazo. Tá? Vamos ver aí então. Tempo atmosférico, pessoal. Tempo atmosférico. Esse tempo atmosférico também, ele também é conhecido como tempo meteorológico, né? A gente pode pensar que ele é similar ao clima, né? E a gente pode confundir tempo atmosférico com clima, tá? É diferente. Estão relacionados entre si, mas clima e tempo são diferentes, tá? O clima, ele é o conjunto de estados atmosféricos, tá? Que ocorre em uma região específica, tá? Então, uma determinada região tem aquele clima, né? Tipo, ao longo de um período de aproximadamente 30 anos, né? Então, é estudado no período de 30 anos aquela região, o clima é determinado, tá? E é o conjunto das condições atmosféricas que é determinado local em um período mais curto, né? A climatologia, tá? A meteorologia, num período mais curto, e o clima é num período mais longo, tá? Isso daí, essa ciência ela é usada para estudar e definir o clima, tá? As condições que determinam o tempo, elas estão mudando sempre e interferem no dia a dia, né? No nosso dia a dia, sempre está mudando isso daí, as condições. São determinadas pela temperatura, umidade relativa do ar, pressão atmosférica, precipitação. Lembrando que sempre que eu falo em precipitação, eu estou falando chuva, né? Precipitação, vento, nebulosidade, frentes e nuvens, tá? Então tem uma série de fatores aí que interferem, tá? Aí ele até cita uma frase aí, pessoal. As frases: ontem fez calor em Manaus. A outra: está chovendo em São Paulo. Tá? E durante a noite está chovendo em São Paulo e durante a noite faz frio na fazenda. Essas três frases aí está se referindo ao tempo atmosférico, tá? Se refere ao tempo atmosférico. São condições de momentos em determinados lugares específicos, tá? Quando se deseja falar sobre o clima, aí é correto dizer, por exemplo, o clima do litoral do Espírito Santo é quente e úmido. Então, isso daí é uma característica que foi estudada durante um período de no mínimo 30 anos. Então, ele pode afirmar que o clima no Espírito Santo é quente e úmido. O clima do semiárido nordestino é quente e seco. Então, isso daí são coisas que são estudadas num longo período, tá? No estudo do tempo, pessoal, não pode ser definido apenas em escala nacional, né? Ele é importante a realização de um trabalho em equipe, tá? E envolve meteorologista de todo mundo, tá? Quando se fala em tempo, vai envolver todo mundo. Aí nós temos aí, daí a gente sempre se pergunta, mas como que eles sabem, né? O que vai acontecer, o que não vai acontecer? Então, nós temos estações meteorológicas. O que são essas estações, né? São locais, né? Onde consta equipamentos, e esses equipamentos vão registrar, né? Velocidade do vento, temperatura, quantidade de chuva, e aí os cientistas reunindo todos esses fatores determinam o clima de uma região, tá? Então essas estações meteorológicas que ele está dizendo aí,
As informações sobre o tempo atmosférico devem ser coletadas e analisadas diariamente. Então, o que eu falei, existem lá vários tipos de equipamento e diariamente é coletada aquelas informações. As coletas, elas não podem ser realizadas em qualquer lugar também, pessoal. Sempre é num local, os equipamentos são colocados em locais amplos, né? Aonde não tem interferência de árvores, esse tipo de coisa assim, tá? Tem que ter um local específico, que esses locais são chamados de estações meteorológicas. Como eu falei para vocês em relação ao INPE, né? O INPE que nós temos aqui no Mato Grosso, falei para vocês, nós temos em 4 estados, né? O INPE aqui do Mato Grosso, ele verifica as condições meteorológicas da região centro-oeste toda. E ele se localiza onde? Num morro, né? Chamado Morro da Conceição, tá? Quando você vai lá eu falei para vocês, quando você vai lá para o centro administrativo, lá para o CPA, lá no finalzinho do CPA, à esquerda você olha, tem um morro bem grande e bem em cima desse morro tem uma antena, tá? Ali é o Morro da Conceição e é ali que fica o INPE, tá? Então não tem interferência de árvores, dos prédios, nada disso. Então ele tem um local determinado. E nesse local, né, são estações meteorológicas, tá? Elas estão distribuídas por todo mundo, pessoal. No mundo inteiro tem essas estações, tá? A montagem e a forma de medição, ela tem determinadas regras para isso, tá? E é estipulada pela Organização Mundial da Meteorologia. Tipo assim, quem diz que lá nesse Morro da Conceição pode funcionar o INPE? É a Organização Mundial da Meteorologia que determinou que ali poderia ser, tá? Tem outro lá em Fortaleza, não conheço, não sei onde é, mas tem, então deve ser também numa região, né, onde não tem interferência de nada, tá? Então, local, como que vai ser feito, quais os aparelhos que vão ser usados nessas estações, é tudo determinado pela Organização Mundial da Meteorologia, tá? Todas essas estações, no mundo todo, elas seguem o mesmo padrão. São obrigadas a seguir o mesmo padrão, tá? E tem vários tipos, né, dessas estações, tá? Tem as convencionais e as automáticas. Então, as convencionais são o quê? São aquelas que esses aparelhos são manipulados pelo ser humano, né? E as automáticas são aquelas que são máquinas, né? Computadores, tal, que vão estar ali fazendo aquela medição. Eu já falei que tem que ser em áreas abertas, né? Sem nenhuma barreira, tá? Então, vamos ver aí esses dois tipos de estação meteorológica, a estação convencional e automática. Isso daí tá na página 349, pessoal. Estação meteorológica convencional. Vou ler esse pedaço aqui para vocês, pessoal, e aí eu explico, tá? Área onde estão dispostos diversos instrumentos de medição que registram de maneira contínua os parâmetros meteorológicos. Contém um abrigo meteorológico, espécie de casinha branca, que obedecem às determinações da Organização Mundial de Meteorologia. Apresenta ventilação e disposição adequadas para abrigar diversos instrumentos, além daqueles que são instalados externamente. Tá, quando ele diz aqui casinha branca, pode pensar, bom, essa casinha pode ser de qualquer outra cor. Não, ele está dizendo casinha branca por quê? Se vocês pararem para observar tudo, né, cada tipo de organização, ele possui uma cor, tá? E nas estações meteorológicas, todas, aonde ficam os equipamentos, tem que ser branco. É que nem nós ali na escola, pessoal. Nós somos cooperativa, né? Toda cooperativa tem que ter o verde, tá? Todo Banco do Brasil é amarelo.
todo Itaú é azul. Tudo tem uma organização e essas organizações, elas são em cores. E o branco é determinado para as estações meteorológicas. Por isso que ele diz lá, uma casinha branca, tá? Aonde vai, onde tem tudo que tem ali dentro daquela casinha branca é determinado pela Organização Mundial da Meteorologia. Tem que ser tudo padrão, tá? Aí ele diz lá, nesse tipo de estação, o meteorologista deve manualmente medir e anotar os valores de cada instrumento 4 vezes por dia, em horários pré-definidos e enviá-los a uma central de meteorologia. Além disso, cabe ao meteorologista verificar visualmente o céu como um todo, atentando-se à quantidade de tipos de nuvens e à ocorrência de névoa ou nevoeiro. Então, isso daí é lá naquela estação convencional. Vê que ele está dizendo ali. O ser humano, o profissional meteorologista, ele vai lá e ele vai fazer a leitura desses aparelhos que estão lá nessa casinha, vai fazer a leitura desses aparelhos, tá? Alguns não estão dentro dessa casinha, eles ficam ao ar livre, tá? Vai fazer a leitura 4 vezes por dia. Então, esse profissional, ele tem uma jornada de trabalho extensa. Aí ele vai pegar aquela leitura ali e vai transmitir aquilo ali para uma central, vamos dizer assim. Aí tem aí, ó, alguns aparelhos aí, ó. Meteorologista realizando medições nos equipamentos do abrigo meteorológico, tá? Então tá lá, no abrigo meteorológico. Aí depois o outro, exemplo de estação meteorológica convencional. Então tem ali, ó, você vê que tem vários equipamentos ali, né? Todos ao ar livre, ali não tem interferência de nada, tá? Tá numa certa altitude ali, certo? Então tem esses tipos de equipamentos aí bem simples nessa meteorologia convencional, nessas estações meteorológicas convencionais. Os aparelhos são bem simples. Vocês observam que nesse aí, à direita, até ele parece mais um ar-condicionado, né, desses antigos, tá? Quando ele fala aí névoa ou nevoeiro, tem aí também, ó, a definição para vocês não esquecerem, né? Nuvem, névoa, nuvem que se forma um pouco acima do solo, com muita umidade, mas não provoca chuva. Causa redução na visibilidade, tá? Mas permite a vista do horizonte. E nevoeiro, nuvem que se forma próxima ao solo, com muita umidade e pode provocar chuva. Ele reduz a visibilidade para menos de 1 quilômetro, tá? Aí vamos ver aí o que acontece quando a estação meteorológica é automática. Então, nessa convencional, o profissional, o meteorologista, ele tem que ir lá 4 vezes ao dia, fazer a medição, passar essa medição, enviar essa medição para uma central, né? E na estação meteorológica automática, ele tem um equipamento automatizado, seja ligado a vários sensores, né? E esses equipamentos vão medir esses parâmetros meteorológicos. Aí eles fazem, o próprio equipamento faz o registro minuto a minuto, você vê. Na convencional, de 4 em 4 horas, o meteorologista vai lá e faz a leitura. Na automática, os registros é de minuto a minuto, né? E é transmitido assim de hora em hora. Então ele registra lá, vai registrando. Não precisa do profissional. De minuto em minuto vai registrando, de hora em hora ele é enviado, né? Também de maneira automática lá para a central de meteorologia. Então é uma grande diferença, né? Só que também o custo desse aparelho, dessa estação meteorológica automática, é
4 vezes maior do que uma estação convencional, tá? Essas estações aí, pessoal, elas são capazes de medir temperatura, direção e velocidade do vento, medem o volume de chuva, a umidade atmosférica, evaporação, tempo de incidência solar, intensidade de radiação solar, pressão atmosférica e outras coisas também. Por aí, quando ele diz lá, ó, volume de chuva. Não sei se vocês já prestaram atenção, mas principalmente quando é época de chuva, então quando chove muito numa região, aí passa lá no jornal. Tal local, tal, choveu 20 milímetros. Fala, poxa, mas como que eles mediram isso, né? 20 milímetros. Né? Então, são essas estações meteorológicas automáticas que fazem isso, que fazem esse tipo de medição, tá? Aí, como ela mede de minuto a minuto, tá? Então, o que acontece? Se a chuva durar lá meia hora, ele vai conseguir medir, né? Quanto que caiu de chuva durante aquela meia hora, tá? Por isso que fica fácil quando o cara lá da previsão do tempo fala, choveu não sei quantos milímetros, né? Tá? Essas estações aí, pessoal, elas recebem esses dados são reunidos, analisados, né, pelos meteorologistas, e ela vai servir como base para o estudo do comportamento, né? Vai possibilitar projeções futuras sobre o clima, tá? Esses dados das estações meteorológicas, pessoal, eles são enviados diariamente, tá? E de forma simultânea, tá? Mas tem os horários, né, que são estabelecidos, né? Porque aí permite que o profissional de todo mundo consiga trabalhar com eles. Então, tipo assim, essas estações meteorológicas automáticas, elas vão mandar isso daí para todas as estações ao mesmo tempo. Então, acontece, tipo assim, aconteceu esse ciclone lá no sul, né? Quando essa estação automática registrou esse ciclone, ela já enviou para todos os outros países. No Brasil aconteceu isso nesse momento, em tal horário e tal, entendeu? Já avisa todas as outras estações. Por isso que todas têm o mesmo padrão, eles seguem um padrão. Por isso que tem a Organização Mundial Meteorológica, né? E por isso também que a gente fica sabendo praticamente imediatamente quando acontece alguma coisa, né? Alguma dessas variações aí nos outros países, tá? Então é assim, bem controlado isso daí, tá? Lá na página 350, pessoal, tem um jogo rápido. Ele diz lá: a notícia a seguir apresenta um erro, identifique-o, justificando sua resposta. Vamos ver aí o que está falando lá. Variações climáticas identificadas nos últimos dias. No fim de semana foram identificadas alterações na umidade relativa do ar, na pressão atmosférica e na temperatura do ambiente em virtude da ocorrência de uma frente fria, fenômeno raro nessa época do ano. Houve chuva forte em alguns bairros da cidade. E aí, pessoal? Qual que é o erro aí? O erro dessa reportagem está no título, né, pessoal? Olha lá o título: Variações climáticas identificadas nos últimos dias. O erro está no título, né? Porque não ocorrem variações climáticas do tempo atmosférico, né? Tempo atmosférico não tem variações climáticas. Então, as variações climáticas aí identificadas nos últimos dias não está correto, né? Então, o erro é isso daí. O erro está
no título, porque não ocorrem variações climáticas, né? Ocorre o quê? Variações do tempo atmosférico e não variações. Então, ele poderia colocar lá. Ocorreu variações do tempo atmosférico nos últimos dias, tá? Então, o erro aí está no título. 2. Como é possível diferenciar uma estação meteorológica convencional de uma automática? A convencional tem diversos instrumentos que medem e registram os parâmetros climáticos, né? Mas, vou repetir, pessoal, senão vocês não vão conseguir colocar aí. A convencional conta com diversos instrumentos que medem e registram os parâmetros climáticos, mas precisa de um meteorologista que vá até o local e anote os dados, tá? A estação automática tem um aparelho capaz de medir e registrar cada parâmetro do tempo e enviá-lo de maneira automática à central meteorológica, certo? Então, são essas duas diferenças aí. Nós vamos começar a ver aí, pessoal, os instrumentos de medição meteorológica, né? E seus parâmetros, ou seja, como que eles funcionam, né? Eu falei que tem lá esses aparelhos, então vamos ver como cada aparelho desse daí funciona, tá bom? Mas isso nós vamos começar a ver na próxima aula, tá, pessoal? Beijo a todos.